Hoje no capítulo 19, a gente vai ver qual foi o grande problema do Egito. É uma profecia contra o Egito, né? E é interessante porque esse é o problema central, que se não fosse esse problema, nenhuma nação poderia ter conseguido invadir o Egito. E o verso 2 responde qual é o problema. Diz que farei com que egípcios se levantem contra egípcios, e cada um pelejará contra o seu irmão, e cada um contra o seu próximo, cidade contra cidade, reino contra reino. A gente vê que tem um problema interno dentro do Egito, né? Que era de que uns estavam contra os outros, eles não tinham uma unidade, e foi isso que facilitou, né? A gente vê que eles tinham uma grande fortaleza que diferenciava eles dos outros povos, que era ter um rio que passava pelo Egito, né? Daí a gente vai ver que os outros povos também tinham o Egito em alta confiança, né? Que nem quando a gente tem um time de futebol, a gente quer que o nosso time esteja mais forte, né? Como que se a gente pensasse, se essa pessoa tá no meu time, a gente nunca vai perder, né? Porque ela é melhor. Então, algumas nações vizinhas, elas tinham muita confiança no Egito, né? Amanhã a gente vai ver um pouco mais no capítulo 21 sobre isso. Então, eles tinham um problema interno, e esse problema interno facilitava uma invasão, né? Porque aí eles estavam com a guarda baixa, assim, por assim dizer. Mas é interessante porque esse capítulo, ele é incrível, porque ele mostra como que Deus tratava o problema do pecado no povo. Vocês já conseguiram perceber que Deus usa uma nação para corrigir a outra? E aí essa nação que corrigiu Israel, Deus vai lá e corrige ela? É porque, na verdade, ela já estava em pecado, né? E Deus usou a rebeldia dela. Então, muitas vezes, Deus pode usar o ímpio para te corrigir, né? Deus usou até uma mula, ele usa o que ele quer. E às vezes a gente só quer receber como uma correção, uma repreensão de uma pessoa que a gente considera que é super digna, que é super coerente. E você não é ninguém para me ensinar nada, né? Mas Deus usou nações pecadoras e paganas para corrigir o povo de Deus. E ele usa como ele quer. O povo também pensava de que só ele era o povo exclusivo e querido de Deus, né? E as outras nações não. E a gente vê que lindo, né? Que no verso 20 até o final do capítulo fala, né? Que o Senhor também queria conquistar o Egito e que o Egito conheceria o Senhor se eles quisessem. E aqui ele dá a nota principal de tudo isso que acontece em Isaías. Que ele diz que Deus fere para poder curar, né? No verso 22. Ferirá o Senhor os egípcios, ferirá, mas os curará. Converter o Senhor os egípcios, ferirá, mas os curará. Converter-se-ão ao Senhor. E por último eu queria ressaltar essa promessa maravilhosa que tem no verso 20, porque diz que servirá de sinal e de testemunho ao Senhor dos exércitos na terra do Egito. Ao Senhor clamarão por causa dos opressores, e lhes enviará um salvador e defensor que os há de livrar. Então essa, na verdade, era a necessidade do povo de Deus, era a necessidade das nações de um salvador, né? Alguém que livrasse eles dos enganos, de toda aquela confusão que eles tinham, né? De pensar que eram únicos, de acreditar que a força poderia salvar eles, né? Que ter essa nação blindada, né? Por coisas naturais pudessem salvar, mas o que eles precisavam era de um salvador, uma pessoa, né? A pessoa de Jesus. E em Oséias 1:10 a gente tem essa mesma linha de pensamento, porque ele diz que povos que não eram chamados povos de Deus seriam chamados, né? Então, quando a gente começa a ficar com dúvidas, né, e fica confuso porque a gente vai ver atrocidades acontecendo nesse livro, que a gente volte para o capítulo 19 e relembra qual que é o desejo de Deus, né, qual é o objetivo dele com tudo isso. O verso 22 é muito claro porque ele diz: o Senhor fere porque ele quer curar, ele quer converter. Para Deus importa mais, ele está mais focado em salvar a gente do que fazer a gente feliz nesse mundo. Então, para fazer isso, ele vai fazer de tudo, né? Ele permite coisas, às vezes dolorosas, mas para salvar, para que a gente possa viver eternamente. E ele promete um salvador, ele promete a si mesmo pra gente, que é o que a gente mais precisa. Então é isso, pessoal.